Nessa próxima etapa agora, nós vamos configurar a aplicação Proteus. Para isso, vamos retornar, vamos aqui em Proteus, 12.1.22.10, pasta Proteus novamente, e vamos aqui no diretório bin e no diretório appserver. Só para a gente poder conhecer um pouco a estrutura de diretórios, vamos retornar aqui um pouco. Então, dentro dessa estrutura aqui, nós temos dois diretórios importantes. O diretório Proteus, que é o diretório que contém os executáveis, o repositório de objeto, entre outros arquivos. E nós temos o Proteus Data, que é o diretório ou a estrutura de diretórios que contém os arquivos de configuração do sistema. Então, nesse momento aqui, nós precisamos fazer a configuração dos ambientes do Proteus, ou pelo menos checar esses ambientes. Então, para isso, esses ambientes eles vão ficar disponíveis ou registrados, melhor dizendo, aqui nesse diretório Proteus, na sequência diretório bin, appserver. Vamos procurar pelo arquivo appserver.ini, apesar da instalação não estar sendo mostrado, a extensão, desculpa. Vou colocar aqui file name extensions, assim fica melhor. Então aqui, ó, esse arquivo appserver.ini é o arquivo que nós vamos editar nesse momento. Vou abrir ele aqui com um bloco de notas, com Notepad++. Na verdade, não. Vou abrir com um bloco de notas mesmo. Open with Notepad. Beleza, que aqui a gente está com a fonte um pouco maior. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender esse arquivo de configurações aqui. Nesse arquivo, ele possui uma série de configurações importantes relativas à execução do Proteus. Então nós temos aqui o ambiente. O ambiente é uma seção que aqui ela se chama environment, mas a gente pode dar qualquer nome para ela. Então eu posso ser produção, posso ser teste, pode ser Proteus. Na verdade, esse nome aqui é o que menos importa. O importante é o conteúdo que essa seção tem. Então, essa seção aqui, ela vai ter uma série de chaves. Entre as principais, que já vêm pré-configuradas, nós temos o source path, que é onde fica o diretório com o repositório de objetos do sistema, que são as funções, é o código-fonte ADVPL desenvolvido, fica armazenado dentro desse source path. Nós temos aqui, vou colocar aqui para cima, o nosso RPO Custom. O source path, ele armazena o diretório, onde fica o repositório, e o RPO Custom, ele armazena o nome do RPO, do repositório, de customizações que forem desenvolvidas para esse ambiente. Vamos dar uma olhada lá nesse diretório para a gente ver como é que ele está. Vou copiá-lo aqui. Dá um Ctrl V. Então aqui nós temos, ó, esse diretório aqui com o nome fixo, que é o ttt m120.rpo. Esse arquivo ele armazena todo o código fonte desenvolvido pela TOTOS, toda a regra de negócio do Proteus está aqui dentro. E na sequência nós temos aqui o custom, que é esse arquivo de cima, que ele armazena todas as personalizações que forem desenvolvidas para esse ambiente. Na sequência, a gente tem aqui a indicação do diretório de root, que é o diretório que armazena as configurações iniciais do sistema, que não são essas configurações de início, são configurações relacionadas à geração do banco de dados, a regras de validação e por aí vai. Nós temos aqui a pasta system, que é um diretório dentro do root path, que também é importante para o sistema. Lembrando que em todo o processo do Proteus, quando a gente não tiver um nome de diretório antes da barra, automaticamente o sistema entende que esse caminho aqui vem antes. Então, esse daqui é um caminho relativo, esse daqui é o nosso caminho absoluto, em que a gente passa todo o caminho. Então, quando eu tenho aqui um diretório que começa apenas com a barra, isso significa que antes dessa barra vem esse caminho aqui. E isso é importante conhecer. Na sequência aqui nós temos a seção Drivers, eu vou falar sobre ela um pouco mais à frente. Nós temos aqui a seção TCP/IP, ou desculpa, a seção TCP, que indica o tipo de comunicação de rede que é feita e a porta utilizada. A seção Service, com os dados dos serviços registrados no Windows. O License Client, que é
a seção onde eu indico qual é o servidor e a porta do servidor de licenças. E nós temos aqui o web app que eu vou apagar. Depois a gente volta nesse assunto. Dentro desse arquivo aqui, podem existir outras tantas seções, de acordo com diferentes tipos de configuração possível. A gente vai falar sobre algumas delas mais à frente. Mas nesse momento aqui, só o que a gente precisa fazer é identificar para o sistema quais são os dados do banco de dados que ele vai utilizar. Para isso, a gente vai criar uma seção nova aqui, chamada dbaccess. Nessa seção, nós vamos indicar o server, que é o nosso localhost. Lembrando que isso é muito importante, tá? Nessa seção aqui, nós vamos colocar os dados referentes ao dbaccess, é onde o dbaccess está instalado. Não necessariamente sobre o banco de dados em si, mas sim sobre o dbaccess. O dbaccess, por sua vez, é que se comunica com o banco de dados a partir da configuração DBC que a gente criou. No Proteus, a comunicação com o Proteus, ela não acontece diretamente com o banco de dados, ela acontece através do dbaccess. Então, o Proteus manda todas as instruções para o dbaccess e o dbaccess repassa para o banco, de acordo com o tipo de banco que estiver configurado. Então, nós vamos colocar aqui a seção dbaccess. Na seção dbaccess, nós vamos colocar o server, que é o localhost. Nós vamos colocar a porta, aqui pelo port, que é o 7890. Nós também podemos colocar o database, que seria o nosso Postgres, e o alias, que seria o nosso Proteus. Entretanto, como a gente pode ter num mesmo arquivo de configurações vários ambientes, inclusive um ambiente de produção e um ambiente de testes, é interessante que essas duas chaves aqui, elas saiam desse local e venham aqui para o ambiente. Porém, quando eles vêm para o ambiente, aqui no início, eles ganham um prefixo DB. Então, eu tenho DB Database e DB alias. Eu posso ter no mesmo arquivo de configuração uma comunicação com o banco de dados Postgres e um banco de dados SQL, por exemplo. Não tem problema nenhum. Basta eu fazer dessa forma aqui. Também é importante eu colocar aqui uma seção chamada General. Essa seção General, eu posso indicar para ela a chave max string size, assim como eu fiz lá com o dbaccess. Vou colocar aqui que o tamanho é 500, que é o tamanho máximo possível. Depois eu vou colocar aqui um console log para indicar que ele vai ter que salvar os dados de execução num arquivo de console. E eu vou colocar aqui um console file para poder indicar qual é esse arquivo de console. Então, para isso, eu vou voltar aqui na minha estrutura, vou vir aqui em Proteus 12.1.22.10. Vou criar uma pastinha nova aqui, que eu vou chamar de logs. Feito isso, eu vou pegar esse caminho aqui, vou vir aqui no meu arquivo de configuração e vou colocar aqui o nome do meu log. Então, vai ser um console-proteus-1234, que é a porta.log. Assim, eu sei qual é o arquivo onde os logs de execução do Proteus vão ficar salvos. Feito isso aqui, basta eu salvar. Então, o meu arquivo de configuração de ambientes, ele já está configurado. Eu já posso fazer agora o primeiro acesso no Proteus. Então, o que eu vou fazer nesse momento é justamente isso. É o primeiro acesso no Proteus. Para isso, nós vamos vir aqui no diretório bin, diretório appserver. Vamos clicar com o botão direito. Vamos vir aqui em Create Shortcut. E vamos vir aqui nessa opção. Vamos adicionar o nosso console, assim como foi com o dbaccess. Então, vou pegar esse cara aqui, vou atualizar o nosso arquivo de configurações, de anotações. Então, vou colocar aqui execução como console, execução, registro do serviço. Alterando aqui
para install. Feito isso, vamos dar OK. Vamos minimizar. Vamos vir aqui e Run as Administrator. Ele vai pedir para fazer a liberação do firewall. Nós vamos liberar. Ele fechou aqui porque, na verdade, faltou eu fazer alguns ajustes. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso arquivo de configuração. Existe uma configuração do Proteus que é chamada de porta multiprotocolo. Essa configuração ela passou a estar disponível algumas versões atrás. Porém, para a gente poder executá-la da forma correta, ou esse primeiro acesso, pelo menos, do Proteus, nós vamos desativar essa porta multiprotocolo. Para isso, nós vamos vir aqui na seção driver, vamos colocar aqui multi protocol port. Vamos colocar a opção 0. Isso desativa a porta multiprotocolo. Eu também vou colocar aqui uma seção nova, que é app monitor. E eu vou colocar aqui o enable igual a 0. Esse app monitor é um monitor também, foi disponibilizado há pouco tempo, que é utilizado para monitorar a execução do sistema. Nesse momento aqui eu vou deixar ele desabilitado, depois eu volto e habilito ele. Então, eu vou clicar aqui para salvar. Salvar novamente. Botão direito. Vamos mandar executar. Como administrador. Ele está dando aqui uma mensagem de erro agora, porque na verdade, nosso arquivo já está em execução como serviço. E eu esqueci disso. Então, vamos parar a execução aqui dele como serviço. OK. E vamos executá-lo como console. Agora sim. Então já estamos com ele executando como console, já tem a mensagem de que a porta multiprotocolo foi desabilitada, até aí tudo certo. Então aqui nós já temos o nosso Proteus executando como console. Próxima etapa é providenciar o primeiro acesso ao sistema para que as estruturas de banco de dados e dicionário, entre outras, sejam criadas. Para isso, vamos vir aqui em bin, vamos voltar na pasta no diretório Smart Client. Vamos clicar aqui, vamos mandar gerar um atalho. Nesse atalho, nós vamos colocar aqui um parâmetro "-m". Eu vou até colocar aqui no nosso bloco de notas, que agora aqui a opção vai ser a execução do Smart Client. Então, a gente coloca um parâmetro "-m" aqui no final. Vamos clicar com o botão direito. Vamos mandar executar. Na verdade, aqui não precisa executar como administrador, não. Basta um duplo clique. Mas antes disso, vamos configurar o nosso smartclient.ini, que esse sim precisa ser configurado. Aqui nós vamos alterar para o nome do ambiente. Vou chamar de produção. Aqui eu vou adicionar mais algumas opções. Siga MDI e MPSDU. Essa chave, o Last Main Proc, é a chave que é utilizada para indicar quais módulos do sistema nós vamos acessar. Separando aqui por vírgula, eu já consigo deixar uma lista com 3 opções iniciais. Isso aqui eu vou apagar. O restante aqui eu vou manter. Então vamos salvar. E agora sim eu vou executar. Ele vai trazer essa janela de confirmação. Eu vou clicar em OK. Provavelmente eu errei aqui o nome do meu arquivo ini. Não é produção, é Proteus. Feita a correção, vamos executar novamente. Agora sim. Então, nesse momento do primeiro acesso, ele vai me pedir para indicar se eu quero criar uma empresa teste ou uma empresa real. No meu caso aqui, nós vamos trabalhar com uma empresa teste. Até no caso de uma instalação no próprio ambiente do cliente, é possível criar primeiro uma empresa teste e cadastrar as empresas e filiais depois. Aliás, eu até indico que seja dessa forma. Então, vamos manter aqui a criação da empresa teste.
clica em selecionar. Vamos selecionar aqui o país, Brasil. Ok, pessoal. Aquela etapa de carregamento anterior, ela dura um pouco mais de tempo mesmo. Então, eu fiz aqui um pequeno corte no vídeo para a gente não ficar esperando por muito tempo enquanto ela estava carregando. Na sequência, ao encerrar, ela vai vir direto aqui para a tela de login. Então, aqui a gente vai colocar o login inicial, que é a palavra admin sem senha. Então, o campo de senha fica vazio. Vamos clicar para entrar. Ele vai trazer aqui os campos de parametrização de database, grupo, filial. No caso aqui, nós vamos trabalhar com o grupo 99 e a filial 01, ambiente configurador mesmo. Vamos clicar para entrar. Ele vai proceder agora com a criação dos arquivos de dicionário de dados. Vamos aguardar. Ok, pessoal. Esse processo anterior aqui de carregamento, ele durou um pouco também, demorou um pouquinho, então fiz um pequeno corte no vídeo. Chegamos aqui então na nossa tela de configuração de moedas. Vamos aqui confirmar. Ele vai trazer essa primeira mensagem para a configuração do certificado digital, por conta da da nova lei de proteção de dados. Toda a comunicação do Proteus agora, ela obrigatoriamente é criptografada com certificado digital. Então a gente tem que clicar para confirmar. E agora o nosso módulo configurador foi carregado. Se a gente clicar aqui em ambiente, aqui na opção menus, por exemplo, nosso sistema já está pronto. Então, nosso primeiro acesso aqui ao módulo configurador já foi feito. Vou clicar aqui para sair. Vou fazer o primeiro acesso em algum outro módulo do sistema agora. Então, para isso, vamos voltar aqui no nosso Smart Client. Vamos alterar aqui para siga MDI. Vou colocar aqui o nosso usuário inicial sem senha. Vou alterar aqui para o módulo do faturamento. Vou avançar. Vou vir aqui em atualizações. Vou escolher aqui um cadastro. Vai ser o nosso cadastro de produtos. Ele vai configurar aqui o primeiro acesso. Lembrando que o primeiro acesso em cada recurso do Proteus, ele pode demorar um pouco mais, então antes de liberar esse ambiente para os usuários, é interessante, sempre que forem cadastrados um novo grupo de empresas, fazer todos os acessos nas principais tabelas para já poder deixar com que ele crie e até para poder identificar algum possível erro nessa etapa. Então aqui o nosso cadastro de produtos ele já está aberto, posso clicar aqui para fechar, posso clicar aqui para fechar também, vou só para finalizar enviar esse atalho para a área de trabalho. Vou fechar isso aqui. Vou minimizar isso aqui. Vou alterar o nome dele para Smart Client. Já está alterado. Vou parar aqui o meu console. Como ele já estava criado como serviço, eu já posso vir aqui e iniciá-lo como serviço. Vou clicar aqui para fechar. Vamos executar novamente. Então é isso, pessoal. Já temos aqui o nosso Proteus funcionando, configurado com o banco de dados Postgre em ambiente Windows. E como a gente pode ver aqui, apertando Shift F6, estamos na versão
12.1.22.10. Nosso vídeo por hoje termina aqui. Nosso objetivo foi atingido, ou seja, nós instalamos e configuramos uma base de testes do Proteus na versão 12.1.22.10. Essa base vocês podem utilizar para as próximas atividades, para os próximos vídeos que nós vamos postar aqui no canal e em eventuais cursos que nós faremos também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.